Olá, pessoal! Estamos aqui mais um dia no minicurso Práticas Pedagógicas de Educação Inclusiva, refletindo sobre o transtorno do espectro autista e sobre a deficiência intelectual. Eu sou Ana Rita Barbosa, professora do Instituto de Humanidades e Letras, do campus dos Malês, Bahia, da Unilab, e estarei fazendo a mediação desse minicurso, com o objetivo de oferecer, a partir da concepção da educação inclusiva, reflexões teóricas e possibilidades de práticas pedagógicas adequadas para o público da educação especial, tendo como foco as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e as pessoas com deficiência intelectual. Então, no tema de hoje, nós iremos discutir a deficiência intelectual, Iremos refletir sobre esse tema e temos 3 convidadas aqui conosco. Temos a professora Cidenise Estrelado Souza, que é pedagoga, psicopedagoga, especialista em deficiência intelectual e em atendimento educacional especializado, é também mestre em educação, docente universitária e professora de atendimento educacional especializado no Centro de Educação Especial da Bahia, CEEBA. Seja bem-vinda, professora Cidenise, e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada também pelo convite. A nossa outra convidada é a professora Maria de Fátima Souza Carvalho, que esteve conosco também ontem, pedagoga com habilitação em educação especial, psicopedagoga e professora de educação especial no município de São Francisco do Conde, Bahia. Bem-vinda, professora Fátima. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço aí a participação. E temos também, a nossa professora Adelma Bessa Fonseca, que também esteve ontem conosco, pedagoga, especialista em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, e professora da educação especial em São Francisco do Conde, Bahia. Então, obrigada, Ana Rita. Bem-vinda, Adelma. Obrigada pelo convite. Então, com esse grupo aqui fantástico, nós daremos início às nossas reflexões e começaremos a pensar um pouco como se caracteriza a deficiência intelectual. Vou pedir à professora Cidenise para trazer um pouco as reflexões teóricas sobre esse tema, para que podemos compreendê-lo melhor. Olá, turma. Nós hoje iremos conversar um pouco, a partir de um arcabouço teórico, acerca da deficiência. Eu vou pedir que você pare de apresentar aí, por gentileza, professora Ana, para que a gente possa acompanhar a minha apresentação. Porém, antes disso, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma pessoa negra, de pele parda, meu cabelo está com umas mechas alouradas, ele é castanho escuro, eu uso nesse momento um óculos de grau azul, com um brinco branco na ponta, uma bolinha de pérola, estou levemente maquiada com um batonzinho rosa, e atrás de mim tem uma parede branca, sem nada, toda lisa. Eu estou vestindo uma blusa preta com bolinhas brancas. Então, é um prazer. É importante hoje a audiodescrição, não só para as pessoas cegas, mas também para as pessoas com deficiência intelectual. Vocês sabiam que é importante enriquecer a nossa linguagem, o nosso repertório linguístico, para garantir também o entendimento das pessoas com deficiência intelectual? Pois é, sobre tudo que vai ser dito hoje, que já foi dito ontem, pense que também pode servir para o entendimento de estabelecer uma relação de aprendizagem e uma relação também de ensino para pessoas com deficiência intelectual. Nesse momento, eu estou apresentando as imagens que comumente se encontram na rede, na internet, que é muito utilizado para identificar a pessoa com deficiência intelectual. Então, nós temos aí um slide com o título Deficiência Intelectual, as 2 letras que indicam a sigla, que é DI, lembrando que nós não nos referimos a pessoas através de sigla,
nós estamos falando de gente, então nós sempre estamos nos referindo como nomes, ou até pela palavra pessoa na frente, tá bom? E não é algo que é um modismo, trata-se da necessidade de compreender o movimento social das pessoas com deficiência, mas principalmente a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, em que o Brasil foi um país signatário, e que, a partir dos ensinamentos dessa convenção, ratificou o documento e criou uma emenda constitucional dizendo que tudo que está prescrito naquela carta iremos colocar em pauta. Então, por isso que é importante chamar a atenção logo de início dessa conversa sobre como se referir a pessoas com deficiência intelectual. Temos aí o primeiro símbolo, duas mãos, com um símbolo redondo, uma bolinha no meio, representando o cérebro, o funcionamento desse cérebro circular. Logo em seguida, uma outra imagem com fundo azul, onde tem uma pessoa de perfil, mostrando o desenho em branco, também do cérebro. A terceira imagem, também retangular, na cor azul, mais escura, com uma pessoa branca, sem definição de gênero, e chamando a atenção também para a parte da cabeça, esse desenho do cérebro. E a última figura, a quarta, um azul diferente dos tons anteriores, onde tem apenas o desenho do formato de uma cabeça, mostrando aproximadamente a mente, uma parte dessa cabeça, como se estivesse ali representando o pensar dessa pessoa. E logo abaixo está o meu nome, Cidenise, escrito docente, Cidenise Estrelato. Então, para iniciar nossa conversa, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco como é que se iniciou esse fator histórico, como é que se trouxe, enfim, para nosso conhecimento a ideia da questão da deficiência. E eu quero chamar a atenção de um grande autor, de um grande estudioso acerca da deficiência, que precisa ser lembrado aqui logo de início, que é Faustein, onde ele diz que os cromossomos não têm a última palavra, e ele disse isso pensando em todas as pessoas com deficiência, principalmente intelectual, mas principalmente aquelas deficiências sindrômicas, a exemplo da síndrome de Down. Então, eu gosto sempre de iniciar. Então, nós temos aqui uma ideia acerca da deficiência, lá ali por volta do século XIX, final do século XVIII, pensando que essas pessoas eram consideradas como pessoas inválidas, incapazes, que não tinha condição, não tinha nenhuma condição social, intelectual, de conviver socialmente com outras pessoas que não tivessem deficiência. Ainda nessa época, era indicado, de maneira geral, como pessoas que seriam um fardo social, uma pessoa inútil, uma pessoa que não teria produtividade e que não serviria, por exemplo, à sociedade como um todo. Claro que essa ideia de pensar as pessoas com deficiência foi mudando com o tempo. Vocês sabiam que as pessoas com deficiência intelectual chegaram a ser denominadas como pessoas idiotas? Imagine vocês, a idiotia, ela era a característica forte, a ponto de o próprio nome da pessoa ser substituído por essa expressão idiota. Por isso que é muito utilizado para se referir a pessoas de forma pejorativa. Então, o percurso histórico da pessoa com deficiência intelectual não é um percurso marcado por grandes avanços, mas sim por barreiras, muitas barreiras. Então, desde um momento de total negação da sociedade, onde as pessoas organizavam esses atendimentos, as ofertas de serviços de uma sociedade, excluindo sempre a pessoa com deficiência intelectual, como eu falei para vocês anteriormente, eram pessoas consideradas improdutivas. Então, o que aconteceu? Só depois, com os avanços que foram seguindo a partir do século XIX, meado do século XIX, foi que, de fato, essa vivência, essa convivência começou a marcar os movimentos sociais e fazer com que essas pessoas, de fato, tivessem esse lugar na sociedade. Bom,
Para vocês terem ideia, em Esparta, na Grécia Antiga, as práticas de eliminação e abandono dessas pessoas eram totalmente legítimas, validadas. Era algo tão natural que não chegava a configurar crime não querer convivência ou até cometer suicídio por pessoa que nasceu com esse tipo de deficiência. Na Idade Média, por exemplo, esses valores de sentimentos entre proteção e segregação, caridade e castigo, também traziam marcas de uma visão sobrenatural acerca dessas pessoas. Então, muitos acreditavam, por exemplo, que era castigo ter um filho com deficiência intelectual, ter um filho com qualquer tipo de marca que deixasse muito claro que o intelecto era muito marcante no sentido de pensar como ser inferior. Então, o intelecto marcado pela inferioridade, segundo Pessotti, era algo que soava como castigo divino. Porém, por lá, ainda voltando, né, para o século XVII, nós temos ainda em Londres alguns avanços que meio contraditório com a sociedade daquela época, porque se no século XVIII, início do século XIX, tinha muita marca de preconceito, muita marca de discriminação, eu tenho ainda algumas experiências lá no século XVII em Londres, por exemplo, a um lugar de uma explicação um pouco mais científica, algo mais, vamos pensar assim, pensado a partir de uma falta orgânica. Então, alguns estudos neurofisiológicos de Thomas Willis, entre outros estudiosos naquela época, trazia a ideia, pensando que no campo da deficiência intelectual, ao mesmo tempo em que nós tínhamos uma maioria de pessoas religiosas com concepções sobrenatural, mas também nós tínhamos uma outra ideia, pensando que a deficiência poderia ser também um fator biológico, sem pensar na parte neurobiológica. Então, sobre isso, é importante que a gente entenda que a marca em que se concebeu, em que se percebia a pessoa com deficiência intelectual, também repercute até os dias de hoje. Muitas vezes, a pessoa com deficiência intelectual, a estudante que tem um déficit intelectual, ela é julgada como uma pessoa incapaz de aprender, incapaz de produzir, incapaz de trabalhar e, principalmente, incapaz de ter uma vida autônoma. Isso se deu, claro, por conta dos estudos lá atrás de um grande médico francês, super conhecido na literatura de quem faz esses estudos acerca da deficiência intelectual, que é o Jean Itard. O Jean Itard é um médico francês que faz ali surgir de uma forma um pouco mais expressiva a possibilidade de uma instrução, de uma educação, de fato, para crianças e jovens considerados comprometidos ali no seu intelecto. Por que eu estou chamando a atenção do intelecto e não da mente? Porque nós já sabemos hoje que uma pessoa com deficiência, ela não tem um comprometimento global. Ela pode ter, sim, comprometimentos em algumas áreas desse intelecto, em áreas desse cérebro. Então, não é mais hoje concebida a ideia de pensar que a pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, é uma pessoa que vai ter um desenvolvimento equivalente a uma criança de 7 anos. Então, essa criança, esse jovem, ela vai amadurecendo conforme as interações sociais, as relações que ela constrói ali no seu processo de aprendizagem, e com tudo isso acontece o processo tanto de maturação como de maturidade, fazendo com que ela avance, sim, de maneira mais autônoma, de maneira mais efetiva, e tenha ganhos ali social, ganhos no seu intelecto. Claro que eu posso ter, por exemplo, um adulto que não consiga ler e escrever por conta do seu déficit intelectual, mas não significa que ele não consiga trabalhar, que ele não consiga ter família, que ele não consiga fazer a gestão da própria vida. Mas voltando ao Itard, né, a partir do atendimento do menino Vitor, que foi essa experiência que Itard trouxe para nós, ele acabou atendendo esse menino Vitor, tentando fazer a educação dele, porém, ele sofreu muitas críticas, porque naquela época,
esse olhar que Ittar teve acerca da educação dessas pessoas acabou esquecendo de considerar as relações que esse menino, esse Vitor, tinha naquela sociedade. E ele deixa de contemplar, e aí ele acha que ele teve um fracasso na educação de Vitor, porque Vitor não conseguiu se desenvolver como os outros meninos da época, ou então, conforme a expectativa construída por Ittar, por conta desse aspecto, desse detalhe de pensar que o sujeito, ele é para além dele mesmo, ele é constituído nas relações sociais que ele constrói ao longo da sua existência. Então, logo depois de Ittar, houve um outro estudioso, que é o Pinel, Philippe Pinel, também médico francês, e que ele tinha a ideia de que Vitor não era possível de ser educado, diferente do que Ittar trazia. Entretanto, Ittar, ele insiste que a questão da idiotia, como foi declarada no caso de Ittar, daquele garoto, ele dava, sobretudo, por conta mesmo dessas condições do isolamento social. Ele acreditava que se Ittar fosse aprofundando a sua pesquisa, os seus estudos, ele poderia, sim, fazer descobertas e deixasse claro para aquela época que o Vitor, ele era, sim, possível de ser educado. Então, na tentativa de fazer, porque Vitor, ele foi criado numa selva, e isolado da sociedade, então a ideia de pensar que ele poderia falar, e aí comete o equívoco que muitas vezes nós cometemos ainda hoje, que ele pensa que através apenas da repetição ele poderia falar, e hoje nós sabemos que na escola muitas vezes acontece isso também, exercícios repetitivos, atividades e tarefas que não são contextualizadas e focada apenas em treinar, não leva ainda a aprendizagem significativa para pessoas com deficiência intelectual. É óbvio que o exercício repetitivo, com sentido, com contexto, pensando no desenvolvimento de uma memória, vai favorecer ali o desenvolvimento global dessa pessoa com deficiência intelectual. Então, no geral, pensar essas pessoas é pensar, pelo menos, no campo da saúde, no campo neurobiológico, no campo da biomedicina, é que existe, sim, esse lugar do contexto social, do contexto de pensar que as barreiras podem, sim, possibilitar o desenvolvimento dessas pessoas, mas também existe a parte biomédica que nós não podemos deixar de tocar nela. Então, pensar que a pessoa com deficiência, conforme a Organização Mundial de Saúde, são pessoas, né, que têm a incapacidade ali caracterizada por uma limitação cognitiva, por um funcionamento intelectual abaixo da média, se considerar a comparação com outras pessoas que não têm a deficiência, pensar que essa incapacidade, ela tem um limite para ser visibilizada, vai ter um limite ali para ser diagnosticada, é pensar que tem áreas desse desenvolvimento humano que são muito significativas. E eu queria chamar a atenção de vocês no sentido de pensar o que caracteriza de fato essas pessoas com deficiência. Não mais como Ittar pensava, não mais como Pinel pensava, mas pensar de uma forma biomédica para entender por que a pessoa com deficiência intelectual pode ter sua própria deficiência acentuada conforme o contexto que ele está inserido e conforme a fragilidade das relações que são ali constituídas socialmente. Então, a pessoa hoje, para se considerar que tem um déficit intelectual, ela precisa apresentar ali alguns prejuízos ou prejuízos significativos em algumas das áreas. Eu vou verificar aqui com vocês algumas dessas áreas para que vocês prestem atenção como identificar as necessidades educacionais de pessoas com deficiência intelectual a partir dessas áreas que eu vou sinalizar agora. Então, a característica marcante de uma pessoa com deficiência intelectual é apresentar ali um prejuízo na comunicação, um prejuízo ali na atividade de vida diária, na vida doméstica, no fazer as necessidades básicas para ter autonomia para se higienizar, para se alimentar, para se vestir, enfim.
Também ela precisa apresentar algum tipo de prejuízo nas relações sociais, nas relações interpessoais. Não há um parâmetro único para se medir, mas dá para perceber nitidamente a dificuldade das pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, para resolver situações de problemas do cotidiano, situações que poderiam ser resolvidas com mais simplicidade, por exemplo, ao perder-se na praia, o que fazer? Muitas vezes a pessoa com deficiência intelectual não consegue fazer, resolver esse tipo de questão. Então, seria exatamente isso que caracterizava naquela época, e que hoje também a Organização Mundial de Saúde também considera como item importante a ser pensado. Uma outra questão que caracteriza essas pessoas é o uso que ela faz ali dos recursos da comunidade. Então, será que é uma pessoa que consegue usar a sua padaria, usar o banco, usar todos aqueles equipamentos ali que estão disponíveis para todas as pessoas usarem? Então, a dificuldade apresentada também é uma característica relacionada a essa pessoa com deficiência. Outro aspecto, outra característica também mais marcante é o fato das habilidades acadêmicas estarem comprometidas. Então, a deficiência intelectual, ali por volta de 5, 6, 7 anos, ela começa a aparecer com mais nitidez, com mais evidência, no sentido daquela pessoa, seja menino ou menina, não conseguia ali construir a base alfabética, na sua maioria, como pessoas da mesma idade que não têm esse tipo de deficiência. Porém, não significa que o fato de ter o déficit intelectual, ela não consiga ler e escrever, que é um outro equívoco ao se referir à pessoa com deficiência. Alguns estudantes, sim, ali não demonstram essa aquisição naquela faixa etária, no período pré-operatório, no período operatório concreto, quando deveriam já estar consolidando essa base alfabética. Mas pode acontecer que essa aquisição aconteça mais tarde, porque conforme Vygotsky, o aprendizado dessas pessoas acontece de forma lenta, mas acontece. Porém, nós não saberíamos explicar que fator interfere um jovem, uma jovem, na vida adulta, ainda não a leitura escrita, e isso é possível, mas não significa que o fato de não conseguir ler e escrever, ela não consiga também desenvolver outras áreas do seu desenvolvimento global e se tornar uma pessoa funcional, uma cidadã social, para que possa ter qualidade de vida, para que possa se tornar produtiva e, principalmente, ter uma vida autônoma, uma vida independente. E, por fim, a última característica, mas não a última, vamos pensar assim, a última hipótese de se pensar o prejuízo dessas pessoas são aqueles prejuízos em torno do lazer, do esporte, da saúde, da segurança e as comorbidades que podem vir a ser ali evidenciadas como síndromes, como transtornos, entre outros tipos de patologia. Ainda temos uma outra forma de pensar como fazer esse tipo de diagnóstico, esse tipo de evidência, caracterizando ou não a deficiência intelectual nas pessoas. Pouco usado, mas infelizmente é ainda utilizado por uma grande parte de profissionais do campo da saúde mais conservadora. Então, existem ali profissionais que ainda utilizam como o coeficiente, por exemplo, o quociente de inteligência, o QI, o famoso QI, para medir ali, conforme essa avaliação métrica, através dos testes de inteligências padronizados ou não, e definir ali se aquela pessoa tem ou não funcionamento, vamos pensar assim, um funcionamento intelectual abaixo da média, e ali, a partir de uma expectativa de 70 de score ali do QI, abaixo, ele é considerado conforme esse grupo de profissionais como sendo uma pessoa com deficiência. E, para além disso, eu ainda tenho aqui para apresentar a vocês a classificação internacional de funcionalidade. Essa sim nos interessa, porque não interessa esses fatores orgânicos como fatores determinantes. O que nos interessa é saber como a sociedade estabelece barreiras ou não para que essas pessoas, de fato, consigam se desenvolver, consigam mostrar seu potencial, consigam mostrar suas habilidades
e suas competências. Então, nós temos a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que tem sido muito utilizada agora na contemporaneidade por alguns profissionais do campo da saúde para confirmar ou não a deficiência intelectual, mas principalmente para saber quais os tipos de apoio que essa pessoa precisa, e esses apoios é que vão dizer se eles têm ou não a deficiência e em que grau. Então, uma criança, ou um jovem, um adulto que precisa de muito apoio, significa que ela tem um grau de deficiência intelectual mais elevado. Uma criança jovem ou adulto que precisa de menos apoio ou de nenhum, então ela vai ali demonstrar que tem uma deficiência leve, uma deficiência, vamos pensar assim, quase insignificante no seu processo de desenvolvimento. Então, a classificação internacional de doença de funcionalidade, incapacidade de saúde, ela vai ali tratar e vai definir aqueles componentes de saúde também, e também considerando esse espaço, esse contexto, essa classificação conforme a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas principalmente a funcionalidade e essa incapacidade ou não desses estados de saúde. Então, a CID-10, porque eu vou considerar que a CID-11 ela só vai entrar em vigor a partir de 2020, então, a CID-10, né, a Classificação Internacional de Doença, mais a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, elas associadas e são, de forma complementar, define ali qual é a característica mais relevante da pessoa com deficiência. Mas o que nós precisamos entender, de maneira geral, é que o que define, e aí a gente consegue, porque se eu pensar que o diagnóstico é do campo da saúde, não é do campo da educação, e que nós não teríamos essa competência enquanto educadores, e sim quem é do campo de saúde, mas nós podemos sim pensar um pouco sobre essas características a partir de um funcionamento adaptativo. Então, como é que eu sei, estudando, me aprofundando nas questões da deficiência intelectual, que uma pessoa tem ou não deficiência e o quanto que é o grau dessa deficiência intelectual? A partir da minha observação, dos meus registros, do uso dos instrumentos adequados para pensar esse funcionamento adaptativo. O que é esse funcionamento adaptativo? Não é nada mais como o modo, o jeito, a forma como esses indivíduos, ou os indivíduos de maneira geral, enfrentam ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, as exigências comuns da vida e também o grau que satisfazem os critérios de independência pessoal esperado ali por alguém do seu grupo etário, do seu grupo de desenvolvimento, não necessariamente cronológico, mas do seu grupo mais voltado ao desenvolvimento, com bagagem sociocultural e também considerando aquele contexto ali comunitário em que ele está inserido. Então, para finalizar, basicamente, os fatores que vão influenciar esse conhecimento, esse funcionamento, esse comportamento adaptativo que marcam as pessoas com deficiência intelectual em primeiro lugar, a educação, que é o fator determinante, a característica dessa personalidade, a motivação desse sujeito, as condições médicas de maneira geral, a oportunidade social, vocacional que ele está exposto, e principalmente alguns transtornos associados àqueles transtornos mais na ordem alimentar, na ordem intelectual. Então, é um pouco dessas características, desses indicadores que vai definir as pessoas com deficiência leve, moderada ou grave, tá bom? E as áreas, claro, analisadas, eu estou considerando os fatores adaptativos nesses campos, então eu vou considerar também que as áreas que devem ser mais analisadas nesse comportamento adaptativo são as áreas de desenvolvimento humano, as áreas, claro, comportamental, social, a própria educação, saúde, aquela área jurídica, as atividades de vida diárias e atividades de vida autônoma, o trabalho e, principalmente, a segurança, que são os indicadores também, que são os critérios diagnósticos da CID-10, tá bom? Então, sobre deficiência intelectual, por enquanto eu vou ficar por aqui e durante a nossa roda de conversa, nós poderemos conversar um pouco mais, tá bom? Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Cidenise, pelas excelentes reflexões, né, contribuições aí. Logo mais a gente vai fazer o debate no final. Vou aproveitar, gente, também para fazer minha audiodescrição, tá? Aqui estou retomando a minha fala, sou a professora Ana Rita, que estou mediando aqui essa roda. Sou uma mulher negra de cabelos cacheados, na altura do ombro. Estou usando um vestido colorido, bem estampado, e no meu fundo tem uma parede branca e uma planta. Então, agora eu convido a professora Fátima Carvalho para trazer suas reflexões à luz das suas práticas pedagógicas, né, no atendimento educacional especializado. Bem-vinda, professora Fátima. Obrigada, Ana Rita. Eu gostaria de saber se você vai colocar aí o PowerPoint ou vai ser só fala mesmo. Sim, eu vou colocar, um momentinho. Ok. Então, enquanto isso, eu vou fazer aqui minha autodescrição também. Eu sou já uma senhora com 62 anos, de pele clara, cabelos claros. Estou usando aí uma roupa colorida, azul, preto e bege. Tenho o rosto redondo, né? E não uso brinco, não uso colar, não tenho nada usando. E atrás de mim também tem uma parede branca e nada mais. E aí, vamos lá. Vamos falar aí, depois que Cidenise falou sobre deficiência intelectual, né? Deficiência intelectual, só para complementar um pouquinho, né? Essa pessoa apresenta dificuldade para aprender, entender e realizar atividades que, na maioria das vezes, são comuns a outras pessoas. E muitas das vezes se comporta como se tivesse menos idade do que realmente tem. Apresenta também dificuldade na aprendizagem dos conceitos abstratos, isso já na escola, dificuldade na atenção e concentração, dificuldade de generalizar, organizar, classificar, analisar e discriminar, quer dizer, tudo isso um processo para aprendizagem no contexto escolar. E aí, pode passar o primeiro aí, Ana, por gentileza. Aí vamos falar do currículo. O que é o currículo? É uma rota, um caminho, uma trajetória a ser percorrido. Todo esse caminho, essa trajetória que os alunos vão percorrer, tem que ter aí como ponto vistas ao desenvolvimento pleno desse estudante. Então, esse é um conceito bem básico assim de currículo. Pode passar, Ana. E adaptação curricular? Né? O que é adaptação curricular? Adaptação curricular são estratégias, critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam a adequação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem do aluno. Cada aluno é único e tem sua forma, sua maneira peculiar de aprender. Considerando que esse processo de ensino e aprendizagem pressupõe atender aí a diversidades de necessidade dos alunos na escola. Isso que a gente fala é pensando numa escola realmente inclusiva, não só do aluno com deficiência intelectual, nós vamos pensar aí aqueles que têm necessidades educacionais especiais, ok? Então, esses alunos, né, não são só os alunos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, não. E aqueles alunos que não aprendem, né? Aí são alunos da educação, que a gente fala, educação especial / inclusiva, ou educação inclusiva. Quem são esses alunos da educação inclusiva? São aquele aluno
a criança de rua, a criança indígena, crianças que estão internadas por algum processo, né? Pode ter uma doença e está internada. O adulto que não terminou, não concluiu na idade correta, então, a EJA. E aí tem as altas habilidades, superdotação. Por quê? Porque a educação é para todos, por isso que a gente vale lembrar. Quando a gente fala de adaptação curricular, pode passar um pouco, Ana, por gentileza. Aí nós temos aí, ó, o que o aluno, isso aí está dos PCNs e outros documentos tais, o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem, o que e quando avaliar o aluno. Todas essas são as inquietações para o princípio da adequação curricular, ok? Porque a adaptação curricular torna a atividade significativa para esse aluno, que dela precisa, que dela necessita. Propicia também uma contextualização com temas, assuntos, conteúdos ministrados. E ela vem beneficiar esses outros alunos do qual eu falei. Colabora para tirar o aluno com deficiência ou que necessita aí, que tem uma necessidade especial, necessidades educacionais especiais, ele tira da alienação, ok? Então, vai beneficiar esse aluno nessa questão. E ele, por si, né, ele vai acabar participando integralmente em um ambiente rico de oportunidades educacionais e com resultados favoráveis. Mas alguns cuidados precisamos tomar numa adaptação curricular. Por quê? Porque, às vezes, a gente deixa de oportunizar esse aluno, provocar esse aluno, trabalhar de várias formas, porque eles aprendem de várias formas. Então, a gente precisa oportunizar. Não chegar e vou construir aí uma adaptação porque ele não aprende. Não. Então, não pode ser assim. E toda a preparação da adaptação, ela vem para ajudar no desenvolvimento do aluno. E fazendo essa adaptação, já tem que aproveitar e avaliar, né, observando. Atividade adaptada, se ajudou esse aluno, essa observação que deve fazer quando está preparando uma adaptação. A atividade adaptada ajudou o desenvolvimento desse aluno? Ele adquiriu ou aproximou do desenvolvimento da habilidade prevista? O objetivo foi alcançado? E o que precisa ser revisto? Então, essas perguntas têm que ser feitas na hora que você está preparando aí a adaptação curricular. Temos que pensar, né, nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-aprendizagem. Então, nós temos que pensar na temporalidade. Pode subir um pouquinho aí, eu não... Pronto. Avaliação. Então, tudo quando for construir essa adaptação, e eu vou falar um pouquinho sobre o plano educacional individualizado. Às vezes, quando apresenta uma dificuldade bastante acentuada, é bom, é necessário construir o PEI, esse plano educacional individualizado, que muitos chamam também de PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Para construir, você precisa conhecer bastante esse aluno e já ter aí oportunizado ele, procurar saber o que ele sabe, né? O que ele trouxe, o que ele sabe. E a avaliação
essa avaliação não deve servir para excluir, segregar, punir, né? Não deve ser unilateral. O professor tem que rever isso, porque muitas vezes ele fala, o aluno não consegue, o aluno não sabe, e vai lá, e vai relatando lá nos seus relatórios. E a sua prática, professor? Então, não pode ser, não deve ser unilateral. A avaliação é adaptada e inclusiva, pensa em rever a prática do professor também. E quando for avaliar também, essa avaliação, né, do aluno com dificuldades escolares ou necessidades específicas, especiais, aí eu já estou falando de todos, né? A educação é para todos. Tem que observar se eu vou avaliar e se eu não oportunizei, se eu não ofereci as adaptações curriculares necessárias para esse aluno após toda essa avaliação, eu não ofereci nada durante o ano, durante a semana. Então, o que eu vou avaliar se eu não ofereci nada? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Há dia de avaliação. Aí avalia todo mundo passando a régua, como se todos aprendessem da mesma forma, e nenhuma avaliação feita para esse aluno. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai se avaliar. Avaliar o quê? O que eu dei para eu estar avaliando agora, ok? Pensar também, todo aluno, né, que chega na escola, a gente precisa conhecer. Quando entra um aluno com necessidades educacionais especiais, ou com deficiência intelectual, ou com outro tipo de deficiência, vamos supor que entra um aluno com deficiência auditiva, né? Tem que se procurar aí ver a forma de acesso. Aí vem a acessibilidade, a forma de acesso. Muitas vezes, quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas só pensam na acessibilidade arquitetônica. Eu acredito que seja mais fácil, porque você constrói uma rampa e aí resolveu o problema. Esse, para mim, é tranquilo. Agora, vamos pensar na acessibilidade. Entra uma criança surda na sua escola. Qual o primeiro passo? É a forma de comunicação, como eu vou acessar esse aluno. Portanto, rapidamente, vamos providenciar aí um intérprete, um professor de Libras, para acessar esse aluno, para dar conta dessa dificuldade de acesso dele. E, para mim, qual a pior atitude ou acessibilidade, né, que existe? Qual a pior forma de barreiras? Porque tudo isso que eu estou falando de barreira para o acesso. Então, tem a barreira arquitetônica, né, de acesso, mas o que eu acho, a pior barreira que eu vejo, que eu considero, é atitudinal. Porque essa barreira, ela é discriminatória. Muitas vezes, a pessoa olha uma criança e olha assim, e ainda fala, muitas das vezes a criança escuta. Será que vai aprender, meu Deus? Temos que tomar cuidado. Então, essa é a barreira que eu mais acho difícil de superar, porque está dentro das pessoas. É a barreira atitudinal. E aí também, só para finalizar, né? Só para finalizar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Quando muita gente fala assim, eu, na escola, ouço, esse menino parece que tem deficiência, olha a cara dele. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, porque deficiência, principalmente deficiência, que eu estou falando, deficiência intelectual, não tem cara. E agora eu vou passar aí para a Delma, vai ser a próxima, e eu quero agradecer muito, muito mesmo o convite aí do pessoal da Unilab, da Ana. Ok? Obrigada. Muito obrigada, professora Fátima, pelas suas reflexões, né? Fátima me faz
me fez pensar aqui no tema, né, que a gente está trazendo, que é o tema central, que é a educação inclusiva, né, e pensar que a educação inclusiva é a educação é uma escola para todos, não é uma pedagogia centrada na criança, né, na qual a escola deve se adequar às necessidades dessa criança. Tenha ela uma deficiência, né, ou transtorno do espectro autista, ou altas habilidades, superdotação, ou tenha ela necessidades que podem ser específicas em determinado momento da vida. Todos nós podemos passar por uma necessidade educativa especial, né, por questões emocionais. Ela citou o caso dos meninos em situações de vulnerabilidade social, como as crianças de rua também, né? Será que a gente está olhando para esse público também? Então, interessante esse olhar que ela traz para a gente ampliar também, embora o nosso debate hoje aqui é focado no tema da deficiência intelectual, mas pensar o quanto se pensar nas práticas de educação especial inclusiva nos leva também a pensarmos práticas de educação inclusiva também para as crianças que não têm uma deficiência, mas que têm algum tipo de necessidade em decorrência de tantas questões, né, históricas, enfim. Então, agora eu passo a palavra, depois a gente vai debater, tá? Eu passo a palavra para a professora Adelma, que vai continuar trazendo essas reflexões sobre a prática pedagógica específica, né, dela, do AEE, no atendimento educacional especializado. Bem-vinda, professora Adelma. Obrigada, Ana. Maravilhosa, né, a explanação de Denise, né, quando ela traz todo esse percurso histórico, né, da deficiência. E aí Fátima vem com a questão das adaptações curriculares, né, e aí eu vou estar complementando também com as práticas, mas antes disso eu gostaria de estar fazendo a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher plus size, de cor parda, rosto redondo, lábios carnudos, nariz arredondado, os olhos um pouco esticadinhos, atrás de mim temos uma parede de cor amarela clara, com a cortina também de cor clara. E aí vamos começar, né, pessoal? Eu gostaria já de começar falando, né, das práticas pedagógicas. E aí, quando Fátima me traz essas falas, né, do que ensinar, para quem ensinar, como ensinar, né? E aí a gente entra, pode passar, em questões muito importantes, que foi a fala de Fátima, né, sobre esse currículo inclusivo, né? E mesmo ela trazendo essa fala, eu quis trazer também para amarrar, né, no que a gente precisa, né, da sequência. Que currículo inclusivo é esse, né? Aí quando ela traz o PEI, que é esse plano educacional individualizado, quando a gente recebe esse aluno na escola, a gente precisa se atentar, né, para essas necessidades educacionais especiais que essa criança precisa. E aí nós temos esses documentos norteadores, né, que vão nos nortear essa prática inclusiva. Esse PEI, ele é fundamental para essa criança, para a gente proporcionar esse currículo inclusivo, né? E aí, assim, como que funciona esse PEI, professora Adelma? Quem faz o PEI, os professores têm muito essa dúvida, né? E o PEI, ele é uma documentação, né, um instrumento que a gente vai utilizar na escola, mas para ser construído por toda a escola, né? Todos fazem parte desse processo de construção desse PEI. Até a família entra, né, nesses relatos, porque lá eu falo que, eu sempre costumo dizer que é o raio-x do aluno, porque consta tudo da medicação, né, o CID, o perfil funcional dessa criança, toda a trajetória dele em outras escolas, quando ele começou, né, faz um pouco também da anamnésia da vida desse aluno. Então, assim, a questão da aprendizagem, né, funcional, esse aluno tem a dificuldade cognitiva, né, qual o CID. Então, assim, ele é norteador, né, para a nossa prática. E aí eu trago da tão grande importância que quando uma escola, ela usa o PEI, né, faz o uso desse instrumento, né, do PEI, para proporcionar esse currículo inclusivo, a criança, ela está em uma escola, digamos que ela está lá no primeiro ano, né, e ela vai para o segundo, vai para o terceiro. Esse documento já é ele acompanha esse aluno. Então, assim, o professor que vai receber esse aluno, ele já vem com essa bagagem, né, desse aluno. O que está escrito mesmo? Como que esse aluno desenvolveu suas habilidades e competências, né?
lá no primeiro aninho, na educação infantil. Então, assim, é um documento muito importante que a gente precisa, né, se apropriar dele. E nesse mesmo documento, né, que é o plano educacional individualizado desse aluno, vai vir as nossas adaptações curriculares, porque ele vai nortear as adaptações curriculares. A partir do documento, a partir da observação do professor, que ele vai estar observando esse aluno, né, acompanhando esse aluno, com relato de família, no espaço do ambiente escolar, observando qual a necessidade, né, de adaptações, ele vai estar construindo esse documento de adaptação curricular. O que esse aluno precisa? Quando aí a gente vem a questão do currículo funcional, né, natural. E aí, quando se Denise traz essa questão do perfil cognitivo do aluno, às vezes o aluno ele não vai estar se apropriando no momento, né, dessa questão de algumas atividades, né, acadêmicas. Então, a gente vai estar trabalhando também essa questão do currículo funcional natural. E o que vai nos nortear é esse planejamento, essas adaptações curriculares, essas documentações que vão nos nortear. Então, é muito importante começar a receber esse aluno na escola e já começar com esse plano individualizado e essas adaptações curriculares. E aí, agora eu vou trazer, né, algumas características, né, deficiência intelectual, práticas inclusivas, os estudantes, né, costumam apresentar algumas dificuldades para. A gente fala dificuldade, é uma palavra também que a gente até coloca, mas eu falo assim, apresentam, né, que a gente gosta muito de pontuar essa questão é dificuldade, né, e às vezes não é dificuldade. Algumas limitações, né, terá como limitações que é natural na vida de qualquer ser humano, né. Então, aí vem a questão de resolver problemas, né? Que problemas são esses, né? Aí a gente entra na questão matemática, né? Problemas matemáticos, essas resoluções de problemas muito complexos, né? E aí vem também, que Denise também falou, que eu acho muito importante compreender essa ideia abstrata, né? Como metáforas, noções de tempo e valores monetários também. E aí, quando eu trago essa questão da metáfora, eu acho muito interessante, porque a gente tem o costume de falar mesmo as metáforas, né? E no dia a dia a gente fala. Você fala, eu não uso, mas no dia a dia, nas nossas falas, a gente faz isso, né? Fala, ele tem um coração de pedra. Aí esse é um gatinho, olha que gatinho, né? Que vem passando ali, né? É um gatinho. Então a criança vai imaginar pedra, para a criança é o quê? Uma pedra, né? Ele é um gato, vai procurar o rabinho, cadê a orelhinha, mas está tão grande. Então, assim, ele tem essa dificuldade, né? Come tudo e vai ficar um touro, né? Só algumas expressões mesmo para a gente pensar que a gente faz isso no dia a dia. Você é um anjo. Eu já falo isso. A gente fala, às vezes a gente fala, né? Mas e quando a gente utiliza isso, né? A gente acaba confundindo, né? Essa questão do cognitivo da criança, né? Como que essa questão da interação do raciocínio, nossa, como é que pode, né? Tem duas caras, tem até piadas com essa questão de duas caras, né, que se fala muito. Então, assim, a gente prestar atenção, né, nessa questão de não utilizar metáforas, né, e além das metáforas, tem também uma questão que a gente utiliza, a gente vê muito no cotidiano, isso geralmente acontece, que a gente utiliza a questão verbal mesmo, às vezes da fala, né, fala assim para o aluno, olha, eu quero ver você sair dessa cadeira, você não vai levantar daí, eu quero ver. Então, quando eu chego e falo que eu quero ver, a criança vai querer levantar, porque eu quero ver, né? Levante dessa cadeira aí que eu quero ver. Então, assim, são várias formas de expressões, né? Metáforas, colocações verbais que a gente precisa estar atento, né? Na nossa fala, para não atrapalhar essa questão, né, do entendimento dessa criança. Pode passar, Ana. As dificuldades de interpretar os conteúdos abstratos, né? Aí eu venho a questão de quando o professor ele estiver dando uma aula, procurar ser mais claro possível, né? Levar objetos, né? Figuras, demonstrações, não ficar somente no abstrato. Eu estou falando do mapa das regiões do Brasil, eu levo um mapa, né? Um globo, né? Para essa criança ter esse acesso ao conhecimento, né? Que conteúdo é esse que o professor está falando, né? Para ele poder ter essa compreensão. E aí a gente pode estar utilizando também fotos das nossas próprias cidades, né? Para a criança entender
essa questão de mapa, localização. Então, muito importante é utilizar esses conteúdos, os conteúdos usando, né, o concreto. A falta de compreensão da função da escrita como representação da linguagem. Muitas das vezes a gente vê muito, né, essa questão de falar não, escrever. O professor vai lá, coloca na lousa, né, cama, mesa, e aí, assim, e ele escreve e ele não oraliza isso. Então, não somente imagens, como a gente traz a questão da imagem, né, favorecer com fichas e imagens, a gente também trazer a questão da oralidade, né? E a gente precisa representar isso como linguagem. Eu preciso demonstrar e eu preciso oralizar as palavras para que ele possa ouvir, né? Quando o Denise traz no início essa nossa apresentação da audiodescrição, eu acho maravilhoso, porque a gente precisa falar, né? Como, às vezes, uma pessoa, né, com baixa visão ou dificuldades visuais, né? Ela não pode não visualizar, mas ela escuta. E assim também é o aluno com deficiência intelectual. Preciso chamar a atenção dele oralizando, porque eu posso não estar percebendo que o professor escreveu ali na lousa porque eu não compreendo ou não consegui alcançar esse processo ainda de leitura, mas a professora, ela oralizou, né, a palavra. Ela mostrou o desenho da figura. Então, facilita essa compreensão nesse processo de ensino e aprendizagem. As dificuldades de comunicação, né? Essa dificuldade de comunicação também é muito interessante a gente observar, porque esse aluno, ele precisa desenvolver a oralidade. E aí a gente vem a questão de usar músicas, né? As brincadeiras orais. Temos muitas brincadeiras orais, leituras com entonações apropriadas. Aí eu acho isso fantástico. Quando a gente usa a entonação, quando a gente faz uma leitura de um livro, e a gente faz a entonação dos personagens, né? Diversificar essas entonações, para a criança ter esse entendimento que são vários personagens numa história, né? Aí eu vou contar a história de Chapeuzinho Vermelho, eu conto sem uma entonação. Não é atrativo para a criança, porque ela acaba não tendo essa compreensão de quem são os personagens. E quando eu uso essa entonação, lobo mau, né? Oi, lobo mau, e você muda aquela entonação, a criança já chama atenção para a criança que nessa contação de histórias são vários personagens que estão ali. Então, são coisas muito importantes que a gente está utilizando, né? E aí entra também os contos, né? Encorajar o aluno também a falar em voz alta, fornecer esses estímulos visuais, encorajar o aluno a liderar, tudo isso, né, proporciona esse desenvolvimento da oralidade. E criar oportunidades para os alunos falar com outras pessoas, né? Por exemplo, eu acho isso maravilhoso também, que é levar uma mensagem. A gente sabe dessa dificuldade da memória, né, da criança, então a gente leva uma mensagem para fulano, né? Ele se sente útil, né? Está ali participando, ajudando também a turma, a professora, e está trabalhando também essa questão da memória na criança, né? Olha, fala para a professora Maria de Fátima que eu estou indo, né? Aí a criança pode até chegar lá e falar, está indo, mas ela está fazendo, né, esse trabalho de memória também, nesse processo aí, que eu acho muito importante. E a questão da concentração. A concentração é também uma dificuldade que a gente enfrenta em sala de aula, porque às vezes não é atrativo a aula que o professor está dando, né? É muita escrita, o quadro cheio de informações de escrita que, às vezes, a criança ela não se apropria ainda, né, da leitura, do reconhecimento de letras, não tem uma consciência fonológica, né, ainda está no seu desenvolvimento, está nesse processo de desenvolvimento, e a gente vê muito isso, às vezes, na criança no 3º ano, no 4º ano, 5º ano, que não se beneficia ainda da leitura, como o Denise falou mesmo no início, né? A gente não pode dizer que a criança não é capaz. Somente gradativo o processo, né? Uma hora ela alcança. A gente não pode desistir de tentar, mas a gente tem que considerar esse momento, esse tempo que essa criança precisa. Então, eu tenho que pensar nesse aluno. Então, essa aula não vai ser atrativa? Essa criança vai se concentrar como? Como é que essa criança vai ficar do início ao fim da aula sentado? É muito difícil. Então, a gente pensar de como proporcionar isso para o aluno. Uma aula diversificada, a quantidade, reduzir o número diversificar também essas atividades, né? Uma hora no parque,
Hoje o professor vai fazer uma aula externa, né? Diversificar os espaços. Então, o professor tem que ser muito dinâmico e criativo, né? Para poder esse aluno poder se concentrar. A gente precisa rever a nossa prática pedagógica, pensando que essas crianças, elas precisam, né, desse momento. Pode passar, Ana. E aí vem a questão da memória, né, recente nas habilidades do processamento auditivo. Eu acabei de relatar, né, essa questão da importância dos bilhetes, e aí a gente sabe que muitas crianças têm essa perca de memória recente, né? Ela esquece o brinquedo, na mesma hora ela colocou o brinquedo na mochila, e ela não vai lembrar que ela colocou na mochila, ela vai procurar, aí desencadeia a concentração, né? Ela fica inquieta, ela vai ficar revoltada às vezes, né? Por causa disso, a questão da memória mesmo, esquece números, né? Ela consegue ali no mesmo momento, uma coisa de imediato mesmo, você fala, Ana, e aí ele vai dar uma voltinha e ele já vai esquecer Ana. Então, assim, acontece, né? São características mesmo. E a questão do processamento auditivo. O processamento auditivo é essa questão da gente precisar repetir, fazer as repetições, porque a criança tem essa dificuldade, né? Então, repetir o máximo possível. Eu estou falando um assunto na sala, né? Um conteúdo escolar, e eu preciso repetir isso. Eu não vou falar só uma vez, então eu posso repetir várias vezes, pensando nesse aluno com deficiência intelectual e no contexto geral. Muitas das crianças precisam mesmo, né, dessas repetições, e a gente precisa se atentar nessa questão. E a questão do processamento auditivo, e aí eu trago até a sugestão de brincadeiras, né, para essa escuta dessa criança. Tem brincadeiras que a gente estimula esse processo auditivo. Tem uma brincadeira que eu sempre faço com meus alunos, que é a do Mia Gato, né? Põe uma venda na criança, e aí os coleguinhas vão miar, e aí ele tem que descobrir quem foi que miou. Então, assim, trabalha também esse processo auditivo, porque ele vai escutar, lembrar da voz do aluno, do coleguinha, quem foi que miou, né? Foi a coleguinha, a voz de menino ou de menina? E a gente pode dar pistas e dicas. Não é porque o aluno não tenha essa facilidade nesse processamento auditivo que a gente vai desestimular isso. Então, tudo que a criança apresentar de dificuldade, a gente precisa estar estimulando sempre. Ele não consegue, então nem vou falar, né? Nem vou fazer isso, não. Aí que a gente precisa intensificar, né, as nossas metodologias de alcançar esse desenvolvimento. E aí, a questão do tempo. O tempo também está na adequação curricular, né? Que eu acho muito importante. Quando a gente vê a necessidade de reduzir o tempo, às vezes a criança está na escola 5 horas seguidas, e a gente precisa fazer essa adaptação curricular no tempo, às vezes a criança não está se beneficiando do tempo todo na escola, é possível a gente fazer essa adequação de tempo, de horário. Não significa que a gente vai tirar o direito de a criança estar na escola, mas a gente vai estar se adequando, né, a esse momento da criança. E é gradativo, a gente vai repondo gradativamente. Se essa criança ela não está se beneficiando lá na escola, né, ficar lá, digamos, 5 horas, vamos reduzir para 3 horas, né, até ela se adaptar. Principalmente eu trago isso na questão no início, quando a criança entra na escola, que está nesse período de adaptação, e aí já quer ficar a criança o tempo todo na escola, então a gente tem que pensar nisso, que eles precisam desse tempo, né, pensar nesse tempo de ser gradativo. E aos pouquinhos a criança vai se apropriando, vai se acostumando com aquele horário, e aí é essa a importância do tempo, né? E aí também entra o tempo quando a gente fala de datas comemorativas, né? Essa dificuldade de fazer essa associação de tempo, né? De calendário. Então, trabalhar essas questões também com eles, né? A gente escuta, às vezes, muitas falam, eu vou ontem, né? Eles têm essa questão também de dificuldade de entender esse processamento do tempo. Pode passar, Ana. E aí vemos as birras, né? As regras, as birras, que a gente vê muito isso acontece. Eu falo isso, às vezes, até com alunos. Já tive aluno com síndrome de Down que eles controlavam a escola, né? Porque o que acontece? Eles apresentam birra, sim, e às vezes é comportamental. A gente sabe que o espaço estressa e tudo, mas tem crianças que são comportamentais porque nós mesmos estimulamos esse comportamento.
A criança fala, eu vou sair da sala, e vai lá e sai, aí fala, não, deixa ele, coitadinho, deixa ele fazer o que ele quer. Então, a gente precisa ter regras, sim, estimular a autonomia, sim, porque eles são capazes, sim. Então, você está sendo muito duro, né, com ele. Não, a gente precisa ter regras. E aí a gente vai estar utilizando aí as pistas, né, com as regras, para ele saber que ele precisa cumprir essas regras, né. Tem horário, eu preciso saber como me comportar em sala. Então, assim, é importante se trabalhar isso no contexto escolar, para todos os funcionários. Eu tenho que entender que quando o professor falar que ele vai ficar, é a hora de atividade, porque ele já foi trabalhado nisso, que ele precisa seguir essa rotina, ele precisa cumprir, porque o professor ele já observou, já calculou, já sabe que ele precisa seguir, né? Aquilo lá, tá tudo combinado, tudo certinho, aí vem um outro profissional e fala, não, coitadinho, tira ele daí, né? E aí vai, e ele faz o que quer, corre para lá, corre para cá, não obedece regras, dá um sorriso que a gente não se aguenta, que o coração da gente já se desmancha todo, né? E aí, pronto, vai, tadinho, não, deixa ele fala, ele é especial, e não, a gente precisa, sim, ter as regras, e precisam ser regras ser cumpridas, sim. Pode passar, Ana. E aí vem a fala da família e escola, que eu acho que toda apresentação que eu faço, eu falo disso, né? É muito importante, a gente precisa ter a parceria. E aí eu venho com uma fala aqui de William Shakespeare, que fala assim, é muito fácil obter o que se deseja com um sorriso, do que com a ponta da espada, né? Eu acho muito interessante essa frase, porque às vezes a gente vê muito essa questão de, nossa, o pai não quer nada, a mãe não quer nada, a família não é comprometida, a gente gosta muito de fazer isso, né? Olhar por esse ponto de vista, mas que a gente venha mudar esse ponto de vista, entender que não é fácil para a família, né? É muito difícil para essa família, às vezes a gente lida com famílias que sofrem o luto, vem nessa questão do luto, da aceitação, de não aceitar a questão da deficiência da criança, né? Falar, esse comportamento é porque ele puxou o tio, é porque ele puxou a avó, ele não é, ele está com frescura, ele não quer nada, e às vezes até trata essa criança de uma forma diferente, né? Então a gente precisa entender essa família, apoiar essa família, abraçar essa família, nesse sentido de incluir a família, parceria mesmo, escuta, né? Escutar a família, quais as dificuldades, e a gente precisa estar próximo nesse sentido. Pode passar, Ana. E aí também me traz essa fala de Montaigne, que eu gosto muito, né? Que para viver a inclusão temos que sair de nós e nos colocar no lugar do outro. Assim aprendemos a conviver no mundo, né? A gente precisa ter esse olhar sensível, essa sensibilidade de pensar no próximo, né? Ser solidário. E assim a gente consegue construir, né? Essa escola inclusiva, não capacitista, né? Trazendo esse aluno como protagonista da sua história. E para não ficar somente nas palavras, eu deixei por fim, Ana, as demonstrações, porque é para você poder tirar o compartilhamento. Pode tirar o compartilhamento. Eu trouxe uma experiência, eu vou tentar abaixar aqui para vocês poderem ver. É um prato com a água. Eu vou tentar ver como é que eu faço aqui para vocês poderem ter esse acesso. Que é uma experiência de quando eu trago dessa questão do concreto, né? O professor ele está dando uma aula, né, sobre higiene. E aí a gente tem essas possibilidades de fazer essa questão da compreensão do aluno com o concreto. Aqui será uma experiência. Eu tenho uma vasilha com água de vidro e eu vou colocar orégano dentro. Os pozinhos de orégano. E aqui, na apresentação, o professor está dando uma aula sobre a importância de se trabalhar a higiene, né? Lavar as mãos para evitar o coronavírus. E aí, nessa explicação, ele traz a experiência, né? E aqui deixa eu levantar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem ver. O orégano representa o vírus. E aí eu vou colocar meu dedo, né, nessa apresentação para os alunos, nessa experiência,
E é uma mão que eu não fiz a higiene, eu não cuidei, né, para evitar o coronavírus. O que é que acontece? O vírus vem, ó, e gruda aqui no meu dedo, né? E aqui está o vírus. Mas aí eu trago a possibilidade para o aluno, mostrando para ele que se eu utilizar o sabão para lavar as mãos, eu trouxe um sabão verde, o ideal seria um branco, né? Um transparente, só que eu estou no improviso, mas tá valendo, viu, gente? E aí ele traz nessa experiência que, utilizando o sabão, fazendo a higiene correta, eu posso evitar o coronavírus. Aí ele vai passar o dedinho no sabão, a própria criança pode estar fazendo isso. E aí ele vai colocar no orégano. Olha o que aconteceu, o vírus, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O dedinho não grudou, ó. O vírus se espalhou. O orégano, que seria o vírus, ele foi embora quando você coloca o dedo. Olha o espaço como ficou aqui, ó. Então, assim, através dessas experiências, né, são fases, coisas que a gente vê aí na internet, a gente tem várias opções de experiências, demonstrações, a gente traz o concreto para a criança. E aí a criança, ela consegue entender qual a importância do lavar as mãos, né? Como se prevenir do coronavírus de uma forma tão simples. E aí também, para explicar também, quando a gente traz o conceito matemático, quando eu trouxe meus dinheirinhos que eu amo, a gente utiliza, né, os impressos, os dinheirinhos, né, para a criança fazer essa associação. O que é o valor, qual o valor, como comprar, fazer essa compra simulada, né? E a gente dá um valor de dinheiro menor, R$ 5, o que ele consegue comprar com esse dinheiro, né? E aí a gente trabalha, e eu falo isso não só para criança, mas para adulto também. E aí a gente dá um valor maior, né? E aí a gente trabalha esse conceito matemático também dessa forma. Eu trouxe outras questões também que eu gosto de sempre dar esse exemplo. Eu pego um tênis aqui, meu filho falou, mãe, eu não aguento mais de você pedir tudo que é meu, é meus brinquedos, é meu sapato. A questão das atividades de vida diária, né, no currículo funcional. E às vezes eu não tenho muita coisa, mas eu posso pegar um tênis, eu já utilizei até tênis do brechó, pedia para a mãe de alunos, né? E aí a criança, às vezes a criança vai apresentar dificuldade, ela não vai saber amarrar o cadastro, às vezes ela cresce, né, sem trabalhar esse treino, essas habilidades. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar aspectos de vida diária, sim, com o aluno, né? E eu falo isso utilizando o currículo funcional, e às vezes eu consigo encaixar isso interdisciplinar, até com a atividade que o professor está dando, e eu posso encaixar o currículo funcional de forma interdisciplinar. Então, é possível, sim, e a criança aqui, ela vai fazer, ó, um encaixezinho, né, vai aprender a amarrar o seu, a ter a sua autonomia, né, que a gente pensa nisso, né, pessoas autônomas, e eles são capazes de ter essa autonomia. Aqui também tem um que a gente trabalha a questão da coordenação motora, né? Quando ele pega o zip para fechar e abrir, ele precisa aprender a fechar a sua calça, né? Às vezes a criança está lá com uma calça aberta, e são coisas que eles conseguem, mas que não foram estimulados. Então, precisa se fazer esses trabalhos, sim, né? De aprender a abrir uma rosca, encaixar uma tampa, e tudo é possível quando a gente estimula. A estimulação é uma coisa que tem que ser precoce, do início, né? Lá na educação infantil, na parceria com a família, vamos estimular essa família. Às vezes a família fala, meu filho é um coitadinho, né? Ele não consegue. E aí outra questão também que eu falo, a gente fala muito no diminutivo, coitadinho, um pezinho, pequenininho, não. A gente tem que usar as palavras corretas. Pé, né? Não tem nada de coitadinho, porque eles são capazes, sim, de desenvolver, a gente sabe disso, a gente conhece muitos aí que se desenvolveram, porque foram estimulados. E nós, como educadores, tanto quanto a família, a gente faz parte desse processo, então vamos estimular, né, essas atividades. E outra coisa também que eu gosto muito de utilizar para trabalhar a oralidade, a fala, os fantoches, né? Eles gostam muito, chama a atenção, desperta a criança, né? A trabalhar essa questão da oralidade, da conversa, e tanto o professor como o próprio aluno pode utilizar um outro coleguinha, né, para trabalhar a socialização. Então, assim, há infinitas possibilidades, sim. Às vezes eu não tenho um fantoche desse, mas eu posso construir um fantoche com caixinhas de leite. Então, assim, trabalhar, diversificar, né, essa forma de trabalhar com essas crianças. A gente precisa se atentar com isso.
E aí eu já agradeço, né, o momento, eu sei que o tempo é curto, mas a gente terá outras oportunidades seguintemente e a gente vai estar, né, fazendo isso. Mas o principal é isso, né, diversifique a forma de ensinar, né, as metodologias, né, as práticas, são muitas práticas, utilizar a internet, eu amo utilizar a internet, tem vários softs, hoje estão sendo disponibilizados aí, né, nesse tempo remoto, muitos jogos, softwares, você só clica lá e já te direciona, né, para certas atividades adaptativas. Então, assim, é uma riqueza de materiais, a gente tem muita coisa ao nosso favor. Então, aproveitem disso e se beneficiem em prol da aprendizagem dessas crianças. Obrigada, Ana, obrigada, meninas. Muito obrigada, Delma, pela sua riquíssima fala, nessas contribuições, nessas demonstrações em relação à prática. E aí a gente poderia fazer um breve debate, né, por conta do tempo, mas eu acredito que dá para a gente falar um pouquinho até sobre o momento atual que estamos vivendo, esse desafio, né? Se a gente pensar que a proposta da educação inclusiva é justamente promover não apenas a inserção da criança no contexto escolar, mas também as habilidades acadêmicas, né? Ou seja, que elas possam aprender de fato, né? Não seja uma educação de faz de conta, mas uma educação que ela possa aprender, lógico, respeitando também o currículo funcional, né? Todas as questões, mas que ela possa se desenvolver o máximo possível. E aí, a minha pergunta é mais uma provocação, né? Como a gente poderia potencializar essa criança, observando enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito, e com suas especificidades, né? Com todas as questões que cada sujeito é único, né? Independentemente de ter ou não ter deficiência. Mas como a gente pode potencializar esse sujeito, as suas tudo que está ali para emergir, né? Como a gente pode fazer com que isso possa ser colocado para fora, né? Ao invés de olhar sempre para as limitações. Então, como a gente pode fazer isso? Quais caminhos possíveis, sobretudo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, no qual as crianças estão fora tanto tempo, né, sem estar podendo frequentar as escolas presencialmente. Aí eu queria que cada uma pudesse fazer um comentário e dentro de suas práticas também, e depois a gente pode fazer as considerações finais. Muito obrigada. Eu acho que eu vou começar para descansar um pouquinho as colegas que me, né, sucederam. É assim, primeiro, assim, foram ditas as duas colegas que falaram sobre o currículo funcional, ou seja, a funcionalidade deste currículo, porque o que nos interessa para o processo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual é a funcionalidade daquilo que ele aprende. É como isso se dá no seu cotidiano, como pode ele, de fato, aplicar ali nas suas relações, no seu dia a dia. Então, eu acredito que elas tenham se baseado nos estudos de Judith LeBlanc, da própria Marise Suplino, que traz várias propostas a partir dos conteúdos ali conceituais do que vem a ser essa funcionalidade e que, de fato, vai atender a necessidade da pessoa com deficiência intelectual. Nesse momento remoto, qualquer proposta que leve o sujeito a pensar, que desafie ele a pensar, a sair dessa zona de conforto, vamos pensar assim, né? Esse ambiente doméstico, que é um ambiente rico, que é um ambiente também cheio de possibilidades, em que nós já estamos adentrando nele. Então, qualquer proposta que favoreça esse pensar, essa construção do raciocínio lógico-matemático, essa operacionalização desse pensamento, ela pode sim favorecer o processo desse sujeito, desse jovem, desse adulto. Lembrando que quando se trata de criança, nós precisamos ter alguns cuidados em relação a ter um adulto sempre próximo, porque nós temos o estatuto da criança e do adolescente que precisa ser respeitado, e essas crianças têm direitos que precisam ser não só protegidos, mas também preservados. Então, qualquer atividade que envolva a criança, corporal, cognitiva, social, precisa ter ali o aval, a participação desta família.
Muitas vezes a gente perde um pouco dessa noção e, por exemplo, propõe atividade, vá correndo no seu quarto e pegue o sapato preto, fechado ou aberto. Aí a criança sai correndo para ir para o seu quarto, para o seu canto, para o seu lugar onde fica guardado ali o sapato, e no meio do caminho ele se machuca. Quem é que vai socorrer essa criança, né? Quem é que vai dar conta ali da sua integridade física? Então, esses cuidados são fundamentais e muitas vezes têm passado, assim, desapercebido pelos educadores. As atividades, elas devem respeitar cada fase do desenvolvimento. Então, tem que ter muito cuidado para quando planejar, e claro, tem que ser planejada, isso foi dito aqui, então tem que ser planejada. Esse planejamento, ela deve respeitar essa fase do desenvolvimento e precisa também garantir minimamente a ludicidade. Nós sabemos que o lúdico, ele precisa estar presente no processo de aprendizagem até do adulto. Então, com a ludicidade, o aprendizado ele fica mais prazeroso, ele fica mais interessante. Então, a minha sugestão é que nesse momento utilize da criatividade, o seu saber adquirido como educador, como educadora, sua experiência do presencial para o remoto, ali que está, e lembrando que o atendimento remoto, ele não acontece só de câmera ligada. Então, se você utilizar música, se você utilizar vídeo, utilizar material concreto, como a colega muito bem aqui mostrou, né, material do cotidiano que é de fácil acesso, usar material de sucata, fazer com que construa um material de trabalho. Então, muitas vezes você quer cantar uma música, então pegue aí uma tampinha, vamos bater uma tampinha na outra, vamos construir aqui um chocalho, vamos construir. Então, trabalhar também a sequência didática para que ele tenha essa ideia de início, meio e fim e possa colocar em prática. Então, essa é uma das minhas sugestões. Para além disso, você utilizar qualquer ambiente virtual de aprendizagem que ofereça ali soluções para desenvolver um trabalho através da tecnologia. Então, tem uma ferramenta para aqueles estudantes que sabem ler, né, para os jovens principalmente, que gostam muito de mexer com a tecnologia, que chama mente.com, você utiliza, é uma ferramenta de interação, e na mesma hora você cria atividade, na mesma hora você faz uma nuvem de palavras, tem o ABC, autismo, que também favorece atividades ali para criança com deficiência intelectual, que traz a questão da base alfabética, ou seja, tem uma infinidade de possibilidades. Agora, tem que pesquisar com responsabilidade, com coerência, que leve à funcionalidade. Muito boa colocação, viu, Denise? Obrigada. Eu acho que agora eu sou a segunda. Então, como a Denise falou muito bem, né? Toda atividade, toda brincadeira, tem que pensar também intencionalmente. Então, tem que ter uma intenção, principalmente uma intenção de aprendizagem. Quem pode estar dando essa colaboração aí? O professor. O professor, ele fica muito conteúdo, pensando somente em escrever, mandar para o aluno, e às vezes a mãe não consegue dar conta. Eu sei porque eu trabalho com esses alunos e muitas mães falam, olha, eu não consigo fazer. Então, vamos adequar, né? O que eu preciso que esse aluno... O que no segundo ano, terceiro ano, né, do Fundamental 1, ele deve saber. Então, se é uma brincadeira, tem que estar direcionada. O professor pode estar dando esse norte para essa família. E aí a família vai ficar bacana e vai falar para ela, olha, isso aqui não é uma simples brincadeira. Eu vou querer provocar o teu filho nessa situação. Então, essa é uma ideia que eu passo nesse momento pandêmico. Outra coisa se a mamãe está escolhendo feijão e ele tem dificuldade aí na matemática, ela pode colocar um montinho e falar, olha, coloca lá 3 potinhos, tampinhas, nesse potinho você vai colocar 4, nesse você vai colocar 2, ok? Aí, porque está trabalhando concreto, ele não sabe somar, vamos ensinar essa criança de uma forma bacana, é para fazer todos os dias? Não, porque ele também vai achar um pouquinho chato, mas falar para a mãe, olha,
Essa é a intenção. Então, tudo tem que ter uma intencionalidade. E também trabalhar a questão da autonomia, mostrar para a família que hoje tem essa criança, mas amanhã pode não estar junto dessa criança. E ele vai ter que ter essa autonomia. Ele vai ter que se virar sozinho nesse mundo. Então, trabalhar a autonomia na organização, por exemplo, como a Denise falou, claro, não pode correr não, porque vai acidente, né? Às vezes eles têm aí uma dificuldade motora na marcha, e pode cair, mas mostrar para ele como organizar a cama, lavar um prato, geladeira, organizar a geladeira, olha, esse material aqui fica aqui, esse aqui, tudo tem que estar ensinando aí nas ABDs, atividade de vida diária para essa criança, porque se um dia não tiver a família, com certeza ele vai fazer tudo isso daí tranquilamente. Tá? Essa é a minha parte, agora é por ordem. A minha fala é para os profissionais que acompanham essas crianças, né? A gente escuta muito a dificuldade que eles enfrentam nesse momento remoto, né? A criança, ela às vezes nem aparece, não comparece, né, de forma online, tem essa dificuldade de acessar essa família. E a minha fala é essa, que a gente nunca deve desistir nunca, jamais. A gente tem que tentar sempre. A gente precisa cativar essa família, atrair essa família para a escola, né? De mostrar qual a importância de ela estar ali juntamente com a criança. É muito importante esses processos, considerar cada aprendizagem, e o professor ela tem essa ansiedade nessa questão de dizer, poxa vida, o aluno ele não aprendeu como deveria aprender, né? E que nós não venhamos olhar, né, dessa forma, mas que a gente venha considerar cada aprendizagem, porque, assim, cada avanço é significativo, né? E a gente sabe que a aprendizagem, ela é mesmo gradativa. Tem professores que falam, olha, Delma, eu estou me sentindo incapaz porque eu não consegui, né, que essa criança alcançasse esse processo. E muitas das vezes o trabalho está sendo maravilhoso, o professor alcançou até mais do que deveria alcançar, sim. Porque é isso, às vezes não é a quantidade, né? Mas é a forma, é considerar cada processo, cada conquista é de a gente aplaudir, né, de incentivar, e a gente sabe que é gradativo mesmo, não adianta achar que vai ter a criança na escola, que ela vai sair lendo, escrevendo, e a gente tem que respeitar esse processo, e a gente considerar cada aprendizagem, não desistir mesmo. Família, a gente está aqui com vocês, né, estamos aqui, a família não deu resposta, procurar saber por que a família não compareceu e partir para a insistência, né? E aí, quando vocês trazem todos esses exemplos aí, se Denise e Fátima trouxe maravilhosamente, né, os exemplos de atividades, e aí vem a questão da rotina, às vezes a criança não está no Google Meet, não está, né, online, né, em uma atividade mesmo de forma online ali com o professor, mas você pode estar fazendo isso até impresso, né, com dicas, como vocês bem trouxeram, né, de aprendizagem, de atividade de vida diária. Eu costumo muito trabalhar com a questão da rotina para essas crianças que não têm acesso à internet. Então, você pode fazer lá, segunda-feira, vai assistir um vídeo do YouTube ou assistir tal coisa, a mãe direcionar uma atividade para a mãe fazer, como ela trouxe a ideia de chocalho, uma música, né? Aí pode trazer a família, para trazer o histórico familiar, para contar a história para essa família. Então, assim, uma literatura infantil. Então, há infinitas possibilidades, né? Então, a gente precisa, sim, acreditar que é possível e nunca desistir. Muito, muito ricas todas essas falas de vocês, né? Eu queria agradecer em nome da Unilab, da Semana Universitária, né? Em nome do colegiado do curso de Pedagogia, por proporcionar tanto conhecimento, né? Tantas reflexões vindas de profissionais que estão, né? Com o pé na prática pedagógica, né? Na educação básica. Então, muito obrigada, professora Denise, muito obrigada, professora Fátima, professora Delma. Se vocês querem trazer mais alguma consideração, senão nós vamos encerrar, né, por conta do tempo, mas, assim, vai ficar esse gostinho de quero mais, né, porque o tempo é curto para tantas discussões.
Eu só agradeço ao convite, ao Unilab, pela essa oportunidade de conversar um pouco sobre um tema tão relevante atualmente, sempre, e dizer que para o atendimento de pessoas com deficiência intelectual múltipla, eu estou ali na Undina, na Rua Pereira, Raimundo Pereira Magalhães, em Salvador, para quem quiser e precisar de orientação no que diz respeito à educação dessas pessoas. Eu estou ali como atualmente do CEBA, que é o Centro de Atendimento Educacional Especial da Bahia. Se possível, eu com vocês. Obrigada. A fala saiu um pouquinho cortada, né, mas a professora Denise falou do CEBA, né, que é onde ela é gestora, né, do Centro de Educação Especial da Bahia. A Delma, Fátima, querem falar mais alguma coisa? Eu estou tranquila. Eu quero agradecer, Ana, pelo convite, né? Pelo seu convite em nome da Unilab, e a gente sempre fala isso, que nós, né, professores, precisamos estar junto, né, às universidades, e a gente precisa ter essas trocas mesmo de práticas, né, a teoria, né, o estudo, a pesquisa é importantíssima, a gente precisa se apropriar, tanto que nós profissionais precisamos estar sempre, né, buscando novas aprendizagens, né, e é muito importante também essa aproximação da universidade para as práticas. Então, estamos sempre à disposição, né? Sempre que vocês precisarem, para estar compartilhando também nessa troca de saberes aí. Tá certo. Agradeço mais uma vez pelas aprendizagens construídas aqui coletivamente hoje e que sigamos, né, acreditando e fazendo melhor o nosso trabalho por uma educação de qualidade. Muito obrigada. E vamos agora encerrar o nosso mini curso, mas estamos à disposição para continuarmos esse diálogo aí, em outros espaços, né? Quem sabe, da próxima vez, presencial. Tchau, gente.